Oi, gente, paz do Senhor Jesus, bom dia para quem tá vendo de manhã, glória a Deus, né? Olha, eu tô passando aqui, né, aparecendo aqui para compartilhar com vocês uma palavra, né? Depois de um tempo aí, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem sido ecoada, né, no meu coração aí, posso dizer desde sempre, né? Que é uma palavra que fala sobre um assunto muito poderoso, né? Que é falando sobre a onisciência e a onipotência de Deus em relação às nossas vidas. Então, basicamente, fala sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito, né? Sobre o que o Senhor pensa, de como fomos formados no ventre de nossa mãe. Então, assim, é um assunto muito, eu acho, assim, extraordinário, poderoso, maravilhosíssimo, como diz o Salmo mesmo, né? E eu quero compartilhar com vocês falando sobre isso, sobre os pensamentos de Deus, né, ao nosso respeito, sobre as nossas vidas. Foi Ele que nos criou, né? E, na verdade, os pensamentos de Deus, aquilo que o Senhor diz, aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, é o que vale, né? E a gente vive num mundo que, às vezes, somos tão tentados, né, a meio que dar ouvidos a outras vozes, né, e não à palavra, né, de Deus que diz o que nós somos realmente, né? Então, a palavra de Deus é que nos dá esse direcionamento, esse norte, é a nossa bússola mesmo, até para nossa própria compreensão de quem nós somos em Deus, né? E sempre nos lembra isso. E hoje eu quero estar aqui lembrando, né, junto com vocês aqui, vamos lembrar juntos sobre esse assunto, sobre o que Deus, né, pensa ao nosso respeito, né, como nós fomos formados. Eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler só um pedacinho aqui que é para vocês compreenderem. Pessoal, ignorem os barulhos, né? Que a minha rua é bem barulhentinha. Oh, glória a Deus. Enfim, mas vai dar certo no final. Então, assim, eu quero ler aqui alguns versículos, né? Pra gente poder falar desse assunto. Agradecer muito a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado. Às vezes, mesmo que de forma muito esporádica, né? Que eu posto os vídeos aqui compartilhando a palavra. Eu gosto muito de falar sobre a palavra. E aí, sempre tem aqueles que sempre estão acompanhando, né? Que Deus abençoe a sua vida e continue edificando a vida de cada um, né? Eu tenho muita alegria mesmo de poder fazer isso, né? Mas sempre de momentos, né, de forma muito pontual, né? Não de forma aleatória, nem de forma de qualquer jeito, né? Então, ó, a palavra, eu vou ler aqui em Salmo 139 e eu vou destacar aqui alguns versículos que é sobre o que eu realmente quero comentar mais, que é aqui no versículo, nos versos, né, 14. Então, Salmo 139, verso 14, 15, 16, 17. Eu vou ler rapidinho, né? O vídeo pode ser que fique um pouco grande, sempre fica, né? Um pouquinho. Mas, você que quiser acompanhar até o final, tá bom? Eu creio que Deus vai falar no seu coração. Olha, diz assim, o verso 14. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, né? E engraçado que esse último versículo aqui fala bem assim, quão maravilhoso, né? Quão grandes são os seus pensamentos, ó Deus, né? Sobre a nossa criação. Então, assim, esses versículos aqui tá falando basicamente sobre de como fomos formados no ventre, né, da nossa mãe. Eu acho que por isso que esses versículos e esse capítulo nesse ponto aqui me fascina muito, porque fala sobre quando nós fomos formados, né? Quando nós fomos formados, está falando do ponto de partida da nossa vida. Foi quando Deus nos fez, foi quando Ele nos trouxe a existência. E quando eu penso isso, né? E toda vez que eu leio essa palavra, é como se o Senhor me lembrasse, olha, eu formei você. Isso fui eu que formei, as minhas obras, como diz aqui, são maravilhosas, né? E não são por acaso. Então, quando eu leio essa palavra, é como se o Senhor me dissesse todos os dias, me lembrasse sempre, você não é obra do acaso, né? Você uma pessoa que eu criei, eu formei com um propósito, né? Porque aqui os versículos dizem assim, que
o Senhor nos formou lá no ventre da nossa mãe, né? E aí, quando nós ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, ele estava lá, né? E quando os nossos dias ainda nem existiam, eles já tinham sido contados e escritos por Deus, né? E isso é extraordinário, essa questão dessa onipotência de Deus e da onisciência dele, né? Que é de saber, né? Tanto do ontem, como do hoje, como do amanhã. E ter todo esse controle, esse domínio que o nosso Deus tem do tempo, né? Que o tempo para nós é sempre um desafio, né? A gente tem que esperar, tem que correr às vezes, enfim, tem que ir com mais calma, né? Às vezes, e tudo isso a gente tem que, a gente vai sendo sempre forjados, né? Nesse quesito do tempo. Mas nessa questão aqui de sermos formados, nos evidencia os pensamentos de Deus a nosso respeito, né? Nos outros versículos, que eu não li aqui, que esse salmo é bem grande, né? Tem alguns versículos, tem 24 versículos, né? Então, assim, os outros versículos falam sobre como nós não podemos fugir da presença de Deus. Tem um versículo que diz que se as trevas nos encobrirem, o Senhor ainda assim vai conseguir nos ver, porque para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, não tem nada que nos esconda de Deus, né? Assim, não tem nenhuma dificuldade, nenhum pecado, nenhuma escuridão, nada, nenhuma depressão, nenhuma tristeza, nada, nenhuma luta tão grande que para nós parece tão grande possa nos esconder de Deus e fazer com que Deus não nos veja, né? Nenhum emaranhado de coisas que muitas vezes a gente está enfrentando, tá na nossa frente, pode nos esconder, né, do olhar de Deus. Ele está nos vendo, né? Ele está vendo você, vendo a sua vida, me vendo, nos vendo, né? E nós somos tentados a esquecer disso, né? Quando estamos na dificuldade. Somos humanos, né? Falhos, limitados. Então, quando vem a dificuldade, a gente fica turbado, fica confuso, né? Cada um com o seu limiar de resistência, mas assim, a gente fica meio atordoado, meu Deus, aquela luta ali, né? E meio estremecido às vezes com alguma coisa e outra, mas o Senhor, ele é poderoso, né? E é nele que nós estamos firmados e somos inabaláveis em Deus, né? Que a palavra do Senhor também fala no Salmo em um outro salmo, que aqueles que confiam no Senhor, eles jamais serão abalados, né? Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? E eu tô aqui hoje para poder falar sobre essa palavra, sobre os pensamentos de Deus ao teu respeito, né? E a palavra-chave que eu quero dizer para vocês é que você é uma obra-prima de Deus, foi o Senhor que te formou desde o ventre da sua mãe, quando você não tinha vivido nem um dia de vida ainda, que você estava sendo formado ainda, que você não era nem completamente formado. Quando seus ossos foram formados, como diz a palavra, o Senhor estava lá te vendo, o olhar dele estava sobre você, né? E eu quero dizer que o olhar de Deus está sobre você, está sobre mim, está sobre nós, que ele está te vendo, né? Quantas vezes passamos por momentos que parece que Deus não tá nos vendo, parece que ninguém está nos vendo, parece que estamos sozinhos. Mas eu quero dizer que você nunca está só, né? A palavra aqui no Salmo 139 está falando que se eu for lá nas profundezas do mar, o Senhor vai estar. Se eu subir no mais alto céu, lá o Senhor também vai estar, né? Se eu for até o Seol, né? Que o Seol significa inferno, mesmo tipo assim, no momento mais atribulado da vida, mas o Senhor vai estar, né? Então não importa a estação da nossa vida, o momento, o local onde estamos, mas o Senhor ele está conosco em todo tempo, nos vendo, né? E nos ajudando. E tudo que nós precisamos nos momentos de dificuldade, sim, clamar por Ele, e Ele vai nos ouvir, nos ajudar, né? Nos fortalecer, nos socorrer, Ele é o nosso socorro bem presente, mas nos momentos bons também, sempre expressar ao Senhor nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. Então, assim, essa é a palavra, né, que Deus diz que Ele está com a gente o tempo inteiro. Então, eu quero lembrar que para você não está, né, sozinho, você não é obra do acaso, né? E Deus, ele tem um plano específico, né? Porque o Salmo diz que os meus dias, né? Os seus dias, nossos dias foram escritos por Deus, ainda quando nenhum deles existiam. Olha, Deus, ele é tão poderoso, tão onisciente, tão onipotente, que o Salmo diz que quando a palavra nem me chegou à língua ainda, o Senhor já sabe.
Ou seja, aquilo que você falou, Deus ouviu. Aquilo que você pensou e não falou, Deus ouviu e viu. Aquilo que você já verbalizou, Ele viu. Então, Deus, Ele é poderoso. E aquilo que você nem sabe o que vai falar, verbalizar, pensar um dia, eu sentir, Deus também já sabe, né? Então, é esse poder de Deus que nos cobre, né? Que nos cuida, essa misericórdia infinita de Deus. Então, eu quero lembrar para você hoje da importância que você tem, de como você é importante, né? Que você, isso por quê? Você é importante porque Deus, Ele te formou. E Deus só faz coisas boas. Deus só faz coisas maravilhosas. Porque quando eu vejo esse salmo, que diz assim, olha, eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. Ou seja, eu fui feito... Eu fui feito de forma maravilhosa, né? Então, assim, eu fui feito e Deus só faz coisas maravilhosas. Então, você é uma obra-prima do Senhor, né? Então, eu quero dar essa palavra hoje aqui para nós aí de ânimo, de força, de coragem, de funcionamento e de lembrar que você é uma obra-prima do Senhor e é um projeto de Deus, né? E as coisas de Deus, Ele sempre faz de forma completa, plena e também nunca é por acaso, né? E Deus, Ele é perfeito, né, no seu agir. Então, Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra no seu coração, né? Que você continue firme, né, agarrado aí aos planos, propósitos e vontade de Deus para a sua vida, confiando que Ele está vendo, Ele está te vendo e saiba, os seus dias já foram escritos, né? O Senhor, Ele está no comando de tudo, Ele cuida de você e isso também é que deixa muito claro o amor tão grande de Deus, né, pela sua criação e pela humanidade e por nós, além de ser criaturas, sermos filhos, né, de Deus. Então, o amor paterno de Deus. Aqui no Salmo, 1º versículo diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, o Senhor, Ele sabe, né, de longe Ele te sonda, Ele te vê, Ele sabe do seu coração e de longe Ele entende os seus pensamentos. Ou seja, quantas vezes nos sentimos tão incompreendidos, né? Parece que não estamos sendo compreendidos completamente, por mais que expliquemos e falamos, mas parece que não estamos sendo alcançados, né? As palavras não estão sendo claras o suficiente para sermos compreendidos. Mas saiba que o Senhor, Ele te compreende. Ele compreende até o que você mesmo não compreende. Isso é extraordinário. Isso é o ponto alto, assim, quando eu penso. Quando eu não estou entendendo, quando você não está entendendo, o Senhor entende, né? E Ele nos dá o direcionamento. Por isso nós dependemos tanto dEle, né? Essa é a palavra que eu quero deixar hoje para nós. E sempre lembrar disso, né, que o Senhor, Ele é fiel, misericordioso, bom, maravilhoso, está com você, Ele te sonda, Ele te vê, Ele te formou, Ele te fez, tudo que Ele faz é maravilhoso, então você é uma bênção de Deus, tá? E Ele tem um plano específico para cada um de nós, apenas esteja sensível a ouvir, para ouvir e viver esses planos de Deus, né? E disposto também a agarrar esses planos de Deus. Você não é obra do acaso, você é uma bênção, você é uma obra-prima do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais.